Boru Oboyo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Essa semana eu tive que atrasar o vídeo um pouquinho, então eu estou gravando ele hoje numa quarta-feira e vou lançar ele hoje ainda nessa quarta-feira, não, né? Então se você está assistindo é porque eu consegui lançar ele na quarta-feira. Atrasei por um motivo assim pessoal, mas acredito que daqui para frente eu vou organizar de uma maneira com que esses atrasos não voltem a acontecer. Eu espero que você consiga me escutar bem. Aqui começou a chover bastante forte, né? E a gente pode entender isso como até sendo uma graça de Olodumare. Não repare a cara de cansaço do babá, um barbudo, mas é por conta da correria desses últimos dias. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é bastante difundido, né? Nós do Ixexé, a gente vem falando muito sobre Ori, então a gente vai falar da importância hoje de Orixá Ori, mas eu quero tirar alguns pesos que as pessoas colocam aí sobre essa divindade. Ori é um orixá primordial, né? Então, quando uma pessoa senta à mesa de jogo e ela quer saber, por exemplo, que orixá ela deve cultuar, qual é o orixá dela, eu falo, olha, o primeiro orixá que você vai cultuar é seu Ori, porque sem a ajuda de Ori, nada é possível. E por que eu digo que sem a ajuda de Ori nada é possível? As pessoas criaram uma mentalidade de que o Ori é o anjo da guarda, de que o Ori só vai trazer coisas positivas pra gente. Mas elas esquecem que sem a ajuda de Orixá Ori, nada acontece. Tá? E aí é por isso que você deve começar a prestar atenção, então, na sua relação com o Ori. Vou dar um exemplo assim muito básico. As pessoas pensam assim, minha vida não está andando, é problema com a Diogun. Perfeito. Pode ser problema com a Diogun. Minha vida, eu não estou tendo progresso, eu não estou tendo... As coisas não estão sendo duradouras, é problema com a Ebeorum. Pode ser Ebeorum, pode ser Iani, pode ser problemas de outras energias ao redor, né? Mas também problema com o seu Ori. Seu Ori pode não querer aquilo que você quer. Então vocês estão em compassos diferentes. E aí eu falo assim para as pessoas, quando o Ori não quer, né, não tem como, sabe? E aí tentar apaziguar esse Ori é a melhor forma de você começar a entender que caminhos o Ori está te levando. Seu Ori te leva para um lado, seu pé te leva para o outro. Quem já jogou comigo escutou bastante sobre isso. Quando é esse tipo de problema, né? Porque às vezes a gente quer, sei lá, trocar de trabalho, comprar uma casa, tomar uma decisão. Ori está ali, detendo tudo que a gente sabe. Ori está ali detendo todo o nosso destino. Então ele sabe o que é bom e o que não é pra gente. Porém, Ori pode sim trazer aspectos negativos, aspectos buruku, né? Porque Ori buruku existe. Então aquele Ori que você se esforça, alimenta, e às vezes ele está lá negativo. Então é preciso saber trabalhar muito bem esse Ori para que a pessoa sim consiga progredir na vida pessoal, profissional, espiritual dela, até familiar, tá? Porque o Ori coletivo vai falar sobre isso também. Às vezes um Ori buruku pode acabar atrapalhando todo o Ori coletivo daquela família. Então todos vão precisar alimentar seu Ori para que sim, o Ori coletivo ficar forte e alcançar o objetivo coletivo. Então saber, né, que o Ori ele pode atrapalhar as pessoas, isso já traz pra gente o aspecto de que ele não é tão bonzinho assim como as pessoas colocam. Mas aqui não é uma briga sobre bem e o mal, o bom ou o ruim, o certo ou o errado. Até porque, como eu disse, se o Ori sabe do seu destino, ele está tentando te levar em caminho do seu destino. Pode ser que você esteja querendo pegar atalho, o caminho mais curto. Pode ser que você queira pegar o caminho do mato, o caminho mais obscuro, né? Pode ser que você queira pegar um caminho que não é o seu caminho. E ali o Ori está tentando te guiar de volta para o seu caminho. Então, trabalhar o Ori, né, alimentar esse Ori é fundamental. Babá tem receita para Ori? Óbvio, a gente tem receita para um monte de coisas. Vai funcionar para todo mundo? Não, não vai. Porque às vezes o Ori não quer somente Ewe, às vezes o Ori não quer canjica, às vezes o Ori não quer determinado animal, então vai depender muito do que seu Ori está querendo, né? Qual é a necessidade dele e para onde ele vai te levar com essa energia. Cada elemento que é ofertado
para ori, para orixá, de uma forma geral, os elementos eles têm uma história, digamos assim, né? Eles têm uma carga energética que já é impressa ali naquele animal. Vai dizer respeito sobre a vida daquele animal, a vida daquele Ewe, a vida daquele item, né? A forma como ele é formulado, como ele é formado, que ambiente ele veio, e aí isso também é impresso no ebó, nos sacrifícios, nos rituais. Quando a gente está falando aqui de ori, né? Eu poderia falar assim, lava seu ori com água de coco. Vai funcionar para todo mundo? Não. Mas tem que ser coco maduro ou tem que ser coco verde? Vai depender de cada caso, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, não, para ori tem que ser coco maduro. Não, não necessariamente. O ideal é que seja. Mas se o ori do consulente, do meu filho, do meu cliente me pediu coco verde, né? Então por que eu vou dar o maduro? Lembrando que eu estou falando aqui sobre também a forma da onde ele veio, como ele é. O coco verde ainda não está maduro, o coco maduro já está maduro, né? E talvez o ori não queira nenhum e nem o outro, mas no meio do caminho deles, e vai depender muito de como a pessoa olha no oráculo, entende a necessidade e escuta o que o ori quer com aquele objeto, com aquele item do ritual. Então a gente precisa sim saber pensar ori, saber entender ori. Ori não é simplesmente fazer ibori da forma como o candomblé faz, né? Com receita, a mesma receita para todo mundo. Então vai depender muito do que o ori está pedindo. Enfim, eu não quero aqui afrontar, né, o ori de ninguém, eu não quero afrontar a cultura de ninguém. Eu vim do candomblé, então funcionou para mim. Talvez fosse até continuar funcionando, mas não é o caso. Então eu decidi migrar para o culto tradicional, né, não é rebaixar, né, mas tive que parar de fazer muitas coisas que eu já fazia no candomblé para aprender da maneira tradicional. A gente volta a ser criança. Isso é positivo, porque significa que meu ori é capaz então de reaprender tudo, de não ficar cristalizado, engessado, preso apenas numa cultura que hoje não é que não me funcione, mas que a forma como as pessoas estão fazendo não me funciona. Então aqui também estou falando de um aspecto do meu ori pessoal, né? Então, sim, cultuar o ori é mais do que fundamental, desde que seja bem cuidado, bem orientado. E aí eu vou propor para você que está me assistindo o seguinte: se você chegou até aqui, né, e para eu entender que você chegou até esse momento do vídeo, eu gostaria que você colocasse não só o like do vídeo, não só compartilhasse esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas, mas que você nos comentários colocasse um joinha, porque aí eu vou entender que você chegou até aqui. E aí eu vou soltar para você então uma receita básica, mas muito potente para limpar o ori. Né? Eu não vou falar sobre ibori, mas sobre limpar o ori. E aí, entenda uma coisa, apesar de não ser um ibori, é algo que vai fortalecer o seu ori. Vai criar um vínculo maior seu com o seu ori. E aí eu quero saber também, né, qual é o nível de vocês, porque eu perguntei lá no vídeo atrás, não sei se no anterior ou antes dele até, para eu entender que tipo de receita eu posso soltar aqui. Mas aí eu vou precisar então dessa ajuda, dessa colaboração, para que eu entenda até onde eu posso soltar. Penso eu em soltar um vídeo que fale sobre como tratar, entre muitas aspas, né, depressão junto com o orixá. Eu não posso olhar a depressão somente como uma questão espiritual, nem somente com uma questão psicológica, vai depender de cada caso. E olha que eu tenho propriedade para falar isso dos dois lados. Então eu gostaria que você comentasse também se você quer ou não saber sobre isso, né? Sobre algo que ajude na depressão. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui e que se for necessário que você volte e reveja esse vídeo, porque muito conteúdo foi passado e talvez você não possa não ter pego tudo, tá bom? Aboru, aboye, aboxixé. Vou dar bom.